Não. Bom, então passaremos ao que interessa. A nossa discussão principal, que está todo mundo ansioso, esperando já há bastante É tempo. Estrela Decadente. Que nada! Vamos Cada lá. vez mais ascendente. Vamos lá. Não precisa de apresentações. Formatura, 1970. O que os 6 anos de faculdade foram importantes na minha formação e na evolução da minha medicina? Terceiro ano da faculdade, sou representante de turma na cadeira de semiologia. Quinto ano da faculdade, Fioravante de Pietro, que era o catedrático, é convidado para ser o professor de semiologia de uma faculdade nova, a Faculdade de Vassouras, do General Severino Sombra. Nós estamos em 1969. O que acontece aí é que eu aprendo que ensinar é a melhor forma de aprender. Fiquei 2 anos como monitor. Quando eu me formo, peço para passar a ser assistente, negam, e eu peço demissão. Era uma viagem de 2 horas e meia, com um salário que não era lá essas coisas. Muito bem. Quarto ano da faculdade, eu vejo uma família com microesferocitose. E a esplenectomia resolve o problema, os hematologistas sabem disso facilmente. E aí eu passo a ter um título. Foi um congresso para acadêmicos de medicina. Vou um pouco adiante. Já estou na década de 70. Depois eu volto para a faculdade de novo, só para fechar esse assunto. Os servidores do Estado abrem concursos para todas as especialidades, com uma exigência de prova prática, prova escrita, prova oral, prova de laboratório e um título. Ora, eu fazia tudo a essa altura, eu era um clínico, mas só tinha título de hematologia. Eu me inscrevo para hematologia, mais ou menos um mês antes do meu casamento, eu faço a prova, uma única vaga, fico em segundo lugar. Em 1973, eu sou chamado para assumir essa posição de hematologia no Hospital Servidores do Estado. Vamos voltar um pouquinho de novo para a época da faculdade. Mais ou menos no quarto ano, a gente ainda não sabe direito o que quer fazer, e conversei com um amigo que eu queria fazer cirurgia. Ele falou, olha, vai procurar um cirurgião no Hospital de Bom Sucesso, Miguel Yutman. Fui procurar Miguel Yutman, ele trabalhava num serviço que o chefe era o Pedro Abdala, a maior experiência em cirurgia de hipertensão porta. E Miguel me recebe e diz, não, você está muito novo, eu vou te mandar para a clínica médica do Dr. Fernando Guerra Alvaris, e depois, caso você queira fazer cirurgia, você volta. E aí eu fui para a clínica médica, onde existia um único residente e eu era o único acadêmico. Eu fazia história de todo mundo. E tive um médico, Dr. Moreira, Manuel Bastos Moreira da Silva, um médico que era da Marinha e que teve a sua formação nos Estados Unidos. Moreira, de certa forma, me adotou. Ele via as minhas histórias, ele me criticava, e eu passava a visita com ele
mas eu assistia os rounds de todas as especialidades. Estava acompanhando com ele um paciente que tinha febre de etiologia esclarecida durante 15 dias. Quando o paciente chega numa manhã e diz: doutor Moreira, eu dormi de mau jeito, estou com uma dor no meu ombro direito. Ele examina, manda que eu examine. Eu ouço uma discreta crepitação na base direita e me pergunto: o que você acha? Eu falei: uma pneumonia, doutor Moreira. Uma pneumonia. O homem está aqui há 15 dias, já tem raio-x de tórax. Você vai pegar esse doente, vai ao raio-x com ele e peça ao radiologista para fazer uma radiografia em inspiração e expiração. Assim foi feito, e o radiologista liga para ele: como é que você sabia que esse doente tinha uma paresia diafragmática? Falou: a minha suspeita é um abscesso subfrênico. Ele vira para mim e fala: vai procurar o doutor Abdala para programar a cirurgia desse doente que você vai entrar na sala para assistir. Na época eu fui procurar e vi que era uma raridade, um abscesso subfrênico, sem uma história abdominal prévia. Isso, sem sombra de dúvida, numa época sem ultrassom, sem tomografia, sem ressonância, foi o diagnóstico mais brilhante que eu vi alguém fazer. Muito bem. Eu, então, começo a fazer as histórias dos pacientes e ele começa a me orientar. Eu chego ao 6º ano e eu pleiteio ser um internista na clínica médica. Nessa altura, a cirurgia já tinha sido abandonada. E como internista, como interno, digo, eu fiquei o ano inteiro, de manhã, de tarde, de noite, fazendo história dos pacientes. Eu me formo e surge uma oportunidade de eu fazer as férias dos médicos que estão de férias, fazer as férias remuneradas. Então, praticamente, durante mais ou menos 2 anos, eu tinha 2 férias por dia. Eu era recém-casado e era basicamente o salário que eu tinha. 1973, ou melhor, década de 70 foi a década muito marcante na minha vida. Primeiro, que eu passo nessa prova para hematologia do servidor do Estado e sou chamado em 73. E aí eu vou ser um staff de um serviço que era um dos melhores do Brasil na época. Os servidores eram o hospital da Presidência da República, dos senadores, deputados, essa coisa toda. E o Dr. Alley, que era o médico, era o chefe do serviço, passa a me chamar para começar a ver doentes com ele no seu consultório. Eu começo a acompanhar doentes particulares, chegando ao ponto de ser assistente, e quando de viagens dele eu assumia os pacientes. E tremia, porque daqui a pouco vinha um general, uma leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica não tinha problema nenhum, mas o fato de ser general, na época da ditadura, era sempre um receio por um sujeito recém-formado com 3, 4 anos. Em 1975, nós temos um filho, André, e resolvemos programar, já temos 2, a minha mulher me corrige, e resolvemos, então, mudar de apartamento. Meu sogro é uma pessoa muito influente em Niterói, e eu começo a conversar no vestiário dos servidores com os médicos que são moradores de Niterói e trabalham em Niterói. O que eles achariam se eu fosse para Niterói? Ele falou: você está atrasado, pode ir. E aí trocamos um apartamento de 2 quartos por um apartamento de 4 quartos e fomos para Niterói.
como hematologista. Começo a ver os meus doentes no hospital e, de repente, a enfermagem começa a me chamar para tentar ou para medicar pacientes de outros médicos que estão tomando Novalgina e estão urrando de dor. São pacientes com diagnóstico de câncer. A essa altura, eu sou o único médico na cidade que tem receituário amarelo para prescrição de opiáceo. Eu começo a ver que quem vê os pacientes com diagnóstico de câncer não tem uma boa formação clínica, embora seja uma época que a gente não tenha muitos protocolos efetivos. Eu começo a fazer uma assinatura de uma revista chamada Câncer. O JCO ainda não existia nessa época. E aí, de vez em quando, ainda nos servidores, Aloysio Salles, que era o diretor, me chamava para ouvir opiniões, porque ele pretendia ser um ministro de saúde. Eu dei uma sugestão e virei um diretor do ambulatório que até então não tinha. Passados 6 meses, vi uma série de coisas muito interessantes e mantinham o meu ambulatório de hematologia. A Luísa me chama e diz: olha, eu quero que você vá assistir um congresso de medicina de família em Porto Rico, patrocinado pela Fundação Kellos. Peguei Matilde e fomos nós. Visitamos vários serviços, no México, nos Estados Unidos, e fui pegando material para, quando voltasse para o ambulatório, pudesse implantar essas coisas. Quando, nas vésperas de voltar, recebo uma ligação onde o secretário diz: Michel, não volte para os servidores. Aloysio é o presidente do INAMPS, eu sou o secretário e você é um diretor de um departamento. Eu falei: não, para com isso, não sabia nada disso. Venha para cá, para a Rua Médica. Lá fui eu. Cheguei lá, eu não sei nem o nome do departamento, o que ele faz. E a minha fala foi uma fala que eu conquistei as pessoas. Eu falei: olha, gente, vocês sabem, eu cheguei agora dos Estados Unidos, estou numa situação como se houvesse uma explosão e sobrevivi. E num momento como esse, eu só posso dizer uma coisa: eu exijo que cada um de vocês me expliquem o que está acontecendo. Conquistei todo mundo com essa fala. Passados 6 meses, foi uma experiência administrativa muito interessante. Muda-se o secretário e eu ofereço cargo, e aí o secretário aceita e eu peço: olha, quero voltar para o INCA. A essa altura eu começava já a fazer oncologia como autodidata em Niterói, e eu achava que eu tinha que ir para o INCA para fazer realmente um programa. O pessoal do INCA já tinha me chamado para falar sobre bulk disease, de doença de Hodgkin, e eles queriam que eu fosse para o INCA para assumir a hematologia, e eu não queria. Eu queria ir para a oncologia. Então, eu negociei com eles e fui para a oncologia, e lá fiquei mais ou menos 6, 7 anos. E nessa época até o Cid foi residente lá, na época. Muito bem. Com isso, eu consolidei uma posição na cidade de oncologista e também de hematologista. Por quê? Porque a hematologia da cidade era basicamente feita por hematologistas cuja formação era eminentemente laboratorial e não clínica, ao contrário da minha formação. Muito bem. Volto, então, para o INCA, e no INCA eu começo a aprender realmente oncologia. Participo de mesas redondas, participo de mesas redondas de ovário, de tumor de mama, tumor de linfomas. E aí, passado mais ou menos 8 anos,
eu resolvo voltar para os servidores, para o serviço de oncologia, que era um serviço que eu poderia ajudar. Voltei para o serviço de oncologia e, na época, Eduardo Bandeira de Mello, que estava na hematologia, eu convido e ele vai para a oncologia. Muito bem. E aí a gente começa a fazer atividade científica, melhorar o nível do funcionamento, e eu começo a consolidar a minha posição de oncologista na cidade. Basicamente, esse foi, assim, a história, o caminho. Durante muitos anos, alguém me chamava para ver doente hematológico, alguém me chamava para ver doente oncológico. Durante uma fase, eu cheguei a ter 14 pacientes internados, a maioria doente hematológico, onde saía às 5 horas da manhã, passava a visita. Quando voltava dos servidores, meio-dia, eu passava a visita, voltava à noite depois do consultório e passava a visita. A essa altura, eu tinha feito um novo concurso para o Hospital de Bom Sucesso e tinha passado e fui contratado como hematologista no Hospital de Bom Sucesso. Com o tempo, eu migrei esta minha segunda situação para o INCA. E assim eu fui tocando. Quando chega mais ou menos em 1995, eu começo a observar que, com o advento dos convênios, a clínica começa a diminuir. Embora eu tivesse uma boa clínica privada, começam a diminuir, porque é um comportamento que eu não diria ser só provinciano, do niteroense, mas penso que foi um comportamento do país inteiro. As pessoas pagavam um convênio, na hora da consulta, não queriam pagar uma consulta particular. Esse era um comportamento, provavelmente, de uma minoria significativa de pacientes, principalmente em Niterói. O Rio tinha um comportamento diferente. E aí, com essa observação, e paralelamente com a observação de que no Rio de Janeiro alguns colegas começaram a montar as suas clínicas, eu que já fazia aplicação de quimioterapia no consultório, sem capela, sem enfermagem, era eu quem preparava tudo. Eu comecei a ver que eu teria que sair dessa minha zona de conforto de doente particular e fazer uma clínica de convênio. E um dia eu disse para minha mulher: olha, o dia que eu for atender convênio ou INPS, você me interna, porque eu fiquei maluco. Pois bem, essa fala estava errada. Foi aonde realmente eu conquistei um volume de pacientes maior. Convidei Mônica, que até então era chefe do serviço de oncologia do HFAG, e morava em Niterói, e ela veio trabalhar comigo. Convidei uma hematologista, Flávia, que veio trabalhar comigo, e aí depois veio o Vitor, e depois veio uma série de outros colegas, e cresceu ao ponto que hoje nós temos em 5 unidades, 23, 24 médicos, com quase 100 colaboradores. Basicamente, essa é a história da criação do COM, a minha história que progrediu de um internista, de um clínico, para um hematologista, e conhecendo os efeitos colaterais dos quimioterápicos em hematologia, tive uma migração, como muitos outros colegas também tiveram, para a oncologia. Eu acho que é um resumo que mostra a sequência dos fatos. Eu omiti uma série de coisas que eu vi e que foram importantes na minha vida também. Por exemplo, eu estava, acho que no 5º ano da Faculdade de Medicina,
Meu pai teve um câncer de hipófise, ele foi irradiado após fazer uma biópsia nasal, esfenoidal, e fez uma síndrome de célula vazia. Mandei ele para o meu irmão nos Estados Unidos, que também era médico, e ele voltou com o uso de cortisona, de reposição hormonal, para hipotiroidismo. Ele veio a falecer em 1979 com insuficiência renal. Mais ou menos nessa época, eu tive uma outra experiência, que era a primeira ida para fora do país. Eu tinha uma paciente, ela era uma arquiteta, ela tinha uma leucemia mieloide crônica, e eu dizia para ela que era uma mielofibrose. Uma época em que os médicos não estavam preparados para dizer realmente o que o doente tinha. Embora na América isso já tivesse acontecido, ela faz uma crise blástica, e eu digo que, olha, a única tentativa talvez seja levar para os Estados Unidos para ver se é viável fazer um transplante de medula óssea. Eu começo a ver a crise blástica dela foi uma crise linfoblástica, e aí eu consigo marcar uma consulta no Memorial, em Nova York. Inverno, nunca tinha saído do Brasil. Chego com ela e a irmã no aeroporto com uma calça de tergal. Mal consigo chegar no táxi. A dor no osso era terrível. Finalmente, vou à consulta com o Dr. Timothy G. Peço desculpas pelo meu inglês. Ele falou, não, eu tenho que pedir desculpa. Eu não sei falar uma palavra na sua língua. Isso me deu um certo ar de tranquilidade, embora eu realmente não sabia inglês. Mas eu consegui me comunicar. E eis que 2 dias depois, quem volta para me dar notícia é Sérgio Simon. Sérgio Simon, nessa época, era o residente no Memorial. Ele falou, olha, Michel, você não tem ideia do que você fez. Pela primeira vez, elogiaram você, porque eu trouxe um caso bem conduzido, bem documentado, e que normalmente todos os casos naquela época que chegavam eram casos mal diagnosticados, mal conduzidos, mal orientados, e a imagem era muito ruim. E eu fiquei orgulhoso de ver isso, porque realmente foi uma coisa assim muito interessante. Uma outra passagem é que eu, embora nunca tenha estudado inglês, eu leio inglês, eu sei vocabulário, mas não me preocupo. Eu fiz prova de título na Áustria e tenho o diploma da ESMO. Eu passei na prova de título. Eu sabia a parte médica e tinha alguma noção do inglês. E hoje eu tenho lá no meu consultório os 2 títulos, da SBOC e da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica. Eu acho que eu fiz um resumão. Nem sei quanto tempo levou isso. Perdi o controle aqui do tempo. Teve muita gente dormindo aí, não, né? Não, com certeza todo mundo ouvindo atentamente, doutor Michel. Estamos escutando, doutor Michel. Então que é nada, isso. um prazer, doutor Michel. A história é essa. E vamos para frente. Agora eu estou meio pessimista, porque eu acho que essa semana eu vi uma afirmação de que talvez só 5% da população mundial tenha se contaminado com o Covid. Isso implica que isso vai render, infelizmente, muito tempo. A expectativa é que a vacina surja. Vamos ver
se realmente vai. Por hora, eu estou muito bem com a minha mulher, sem nenhum problema. A gente se encontra, fica em ambiente diferente. Ela está na cozinha, eu estou no quarto, ela está no quarto, no escritório, e a gente está vivendo muito bem. Foi, sem sombra de dúvida, uma das coisas certas que eu fiz na minha vida, ter conhecido e ter casado com a minha mulher. Vamos completar 49 anos de casado, 3 filhos, 3 netos. Em Niterói nasceu a terceira filha, que é uma psicóloga. André, vocês conhecem. Paula é uma fisioterapeuta. E Priscila é uma psicóloga que faz terapia cognitiva comportamental. Tenho uma família que me torna um milionário. Às vezes as pessoas acham que ser milionário é ter dinheiro. Eu tenho esse conceito. A família me transformou num milionário. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Eu acho que é isso, nem vi o tempo. Obrigada, doutor Michel. Obrigada pela oportunidade de ouvir você. Muito bom. Palmas para todos nós. Olho dessa equipe que eu tenho. Fala, Belícia. Me emocionei, porque eu não sei, eu já admirava o médico, o empreendedor, mas eu também agora vi que é romântico, é lindo, linda declaração de amor. Nado, se você quer saber. E nessa fase de quarentena, eu que comecei a escrever um livro há 3 anos, eu voltei a escrever. Então, estou aproveitando. Eu acho que vai ser um best-seller de 5.000 páginas que ninguém vai ler. Nós iremos ler, com certeza. Muito bom. Vamos em frente. Tá bom. Acho que a gente pode aproveitar aí a presença do Dr. Michel, aproveitar que ele está aquecido, com a garganta aquecida, e fazer perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? À vontade, sem restrição. Como diria o meu sogro, que foi um leão, a arena está aberta. Podem perguntar o que quiserem, sem preconceito. Posso começar, então? Deve. A gente tem oncologistas novos, né, que estão começando agora, oncologistas não tão novos, né, e eu acho que a gente tem uma oportunidade assim maravilhosa de ouvir do senhor o que o senhor pode dizer para a gente, né, no nosso futuro, o que um oncologista tem que ter para ser um profissional assim tão carismático e tão competente como o senhor? Bom, primeiro, eu acredito que uma formação clínica boa é fundamental. Não só para a oncologia, mas qualquer especialidade médica, mas oncologia em particular. Também acredito que o oncologista, ele desenvolveu, talvez mais que as outras especialidades, conceitos de qualidade de vida e qualidade de morte. Por quê? Na oncologia, todos sabem, nós temos uma primeira preocupação, que é tentar salvar. E quando a gente tenta salvar, a gente é rígido com o protocolo, a gente busca a cura. Quando a gente não consegue a cura, a gente busca dar o maior tempo com a melhor qualidade de vida. E quando isso também não é possível, porque a gente já recebe um paciente com um status comprometido, é tentar dar a esse paciente e a sua família, o que às vezes não é bem entendida, a melhor qualidade de vida, dar conforto.
Muitas vezes eu tinha doente em fase terminal, fazendo dripping de morfina, internado, que a família queria que o doente ficasse acordado. E eu era obrigado a questionar: vocês querem um doente acordado sofrendo ou querem um doente confortável dormindo? E a maioria aceitava a minha conduta. Então, eu acho que são algumas coisas. E talvez tenha mais coisas, mas basicamente isso. Manter uma boa relação com os colegas que são os encaminhadores. Frequentar, dentro do possível, os congressos que trazem sempre algum tipo de ganho. A ASCO, que eu fui inúmeras vezes, e a ESMO também, são congressos diferentes. O que eu sempre senti que o Congresso Europeu ele tinha uma preocupação maior de passar conhecimento, enquanto que a ASCO era um congresso da indústria farmacêutica, onde o poder do dinheiro estava prevalente. Tanto é que, com raríssimas exceções, o que eu sei, que parece que só um grupo francês é capaz de fazer protocolos independentes para serem testados, independente da indústria farmacêutica. A grande maioria são protocolos que são oferecidos pela indústria. Também é importante. Eu tinha uma outra coisa para dizer na década de 70, que foi uma década muito rica. Quando, nos servidores fazendo hematologia, saiu um artigo de um hematologista francês, que eu já não me lembro se era Jean Bernard ou era um outro nome, e que ele apresenta o melhor resultado de tratamento de leucemia aguda na infância. E todo mundo tenta reproduzir o protocolo dele e não consegue. E ele diz: é porque eu uso o BCG do Instituto Pasteur. Todo mundo vai e compra o BCG do Instituto Pasteur e, mesmo assim, não consegue o resultado. Quando um grupo vai rever os prontuários dele e começa a ver que ele só tem paciente de bom prognóstico. O que ele fazia? Alguém ligava, dizia: olha, eu tenho um doente com leucemia aguda aqui, com 100 mil leucócitos, com baço na fossa ilíaca, eu quero mandar para o senhor tratar. Ele falou: eu estou sem vaga, eu não tenho condição, eu mando o protocolo, você trata aí. Eu tenho um paciente que é uma menininha de 8 anos que tem 10 mil leucócitos, não tem febre, não tem nada, patati patatá. Ele falou: eu mando um helicóptero pegar essa menina. Então, essa foi a primeira fraude médica que eu tive conhecimento da medicina, onde, sei lá por quê, a idade, status, o profissional manipulava os dados para se tornar uma pessoa querida, invejada, e ter os status de que ele era capaz, ele podia fazer as coisas. Certamente, outras fraudes surgiram, mas eu quis recordar essa em particular. Temos muita história ainda, mas eu suprimi muita coisa. Temos tempo? Ou não? Claro que temos. Então, deixa eu contar para vocês uma história que essa está no meu livro. Eu estava no 6º ano da faculdade de medicina e a minha sogra virou para mim e disse assim: você quer assistir uma cirurgia espírita? Eu falei: quero. E eu fui assistir a tal cirurgia espírita, preparado para desmascarar aquele charlatão. Absolutamente não vi nada
Liguei para o meu irmão, eu estava no 6º ano da faculdade de medicina, ele falou, deixa de ser bobo. É um cara aqui na América que opera. E ele disse, olha, vocês podem tudo, vocês podem botar uma câmera de televisão no teto, podem filmar, podem fotografar, eu só preciso de meio metro quadrado. E nesse meio metro quadrado ele opera, filmam, fotografam, olham e ninguém vê absolutamente nada. Quando ele pega uma gaze, um tecido esbranquiçado, sujo de sangue, joga no lixo. Um médico presente pega esse material, liga para um amigo dele, de um laboratório, e diz, examina isso para mim. 2 dias depois, o médico disse, você está de brincadeira comigo, fulano? Ele falou, por quê? Isso é sangue de ave, isso não é sangue humano. Como muitos sabem, a ave tem núcleo. O profissional ou o embusteiro é chamado e diz, olha, nós sabemos que você é um ilusionista fantástico, mas o que você fez é um sistema que enganou todo mundo. Ou você confessa, ou nós vamos mandar te prender, que nós temos meios de te prender e você nunca mais vai operar ninguém. Ele tinha uma bolinha entre os dedos, que rompia a bola e saía aquele sangue. Aquela bolinha era pele de galinha. E aí surgia aquela pele, que ele dizia que era o tumor, e aquele sangue que ele rompia a pele, fazia tal cirurgia espírita. E esses pacientes nunca tiveram cicatriz. Uma última história sobre isso, só para acabar. Eu tenho um paciente que tem um câncer de pulmão e eu digo para a família, olha, não temos mais nada para oferecer. E a filha chega para mim e diz, olha, doutor, eu vou chamar o doutor Fritz. Doutor Fritz e doutor Edson, pernambucano. Ele vem e opera. Opera. E ela me fala, ele foi operado na quinta-feira. Na semana seguinte, eu estou atendendo o paciente a primeira vez. Ele diz, doutor, papai foi operado. Foi operado de quê? O doutor Fritz operou ele na quinta-feira passada. Falei, me diz uma coisa. O doutor Fritz cobrou alguma coisa para você? Ele falou, não, um santo homem. A única coisa que ele me pediu, como havia pedido para o primeiro cliente, uma passagem de avião e uma diária de hotel. Ele opera 20 pacientes num dia, cobra 20 diárias de hotel, 20 passagens de avião. É um homem magnífico. E tem muitas outras. Um dia vocês vão ler no livro. Não. Gente, boa noite pela paciência, muito obrigado. São histórias. Muito bom, doutor Michel. Excelente. Muito bom, muito bom. É isso. Obrigado. Aí, nada. Boa noite. É isso aí, gente. Olha, Boa muito noite. bom poder ouvir as histórias do Dr. Michel, ouvir essa história de vida tão longa, profícua, né? E que com certeza influenciou muito a nossa própria vida, Dr. Michel. Né? Todo mundo que está aqui, de uma certa forma, foi influenciado e vai continuar sendo influenciado por senhor por muito tempo ainda, né? Fico feliz em ouvir isso. Se eu tinha um objetivo da vida, e honestamente não era um objetivo primário, mas secundariamente foi alcançado, isso me dá muito prazer. Muito obrigado pela sua confissão. Isso aí. Muito bom, Dr. Michel. Obrigada, Muito obrigado. Michel. Boa noite a todos. Boa noite. Isso aí. Boa noite. Então, contamos com vocês na próxima sessão clínica e o Dr. Michel vai estar lá. Certeza absoluta. Eu preciso me atualizar com vocês. Tá bom? Obrigado, Dr. Michel. Boa noite Um a todos. abraço. Boa noite, Pela obrigada, participação. doutor Michel. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.